Hoje, na última reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver o esforço do Supremo Tribunal Federal em tornar mais acessível para o cidadão brasileiro as decisões e os dados sobre o trabalho da mais alta corte do país. Mudanças no Código de Processo Civil e no regimento interno do Supremo Tribunal Federal contribuíram para a evolução do Instituto da Repercussão Geral. Um dos principais destaques para ampliar a divulgação dos trabalhos da Corte e o acompanhamento dos casos foi a sessão virtual com prazos e regras para a análise do reconhecimento ou não da repercussão geral dos recursos extraordinários. A experiência permitiu enxergar muitos desafios para o Supremo garantir publicidade, segurança jurídica e o devido processo legal, em sintonia com a informatização. Em meio à pandemia de Covid-19, o sistema virtual ganhou ainda mais visibilidade e o Judiciário se esforçou bastante para isso. Os relatórios que eu entrego a este Parlamento demonstram cabalmente que o Poder Judiciário brasileiro se reinventou para continuar garantindo o acesso à justiça e assegurando os direitos fundamentais da população afetada pela pandemia. A página principal do STF, por exemplo, traz uma aba específica sobre repercussão geral. Qualquer cidadão pode acessar uma série de títulos e informações: pesquisa avançada, teses de repercussão geral, plenário virtual, suspensão nacional, repercussão geral em pauta com periódicos atualizados, representativos da controvérsia, informações consolidadas. O portal ainda tem dados disponíveis sobre a lista de processos sobrestados nas instâncias inferiores, em razão da sistemática da repercussão geral, e que aguardam decisões do STF. As teses relativas aos temas com repercussão geral ou com reafirmação de jurisprudência são divulgadas tão logo enunciadas, ainda que os acórdãos não tenham sido publicados. O mesmo ocorre com os temas sem repercussão geral. O Judiciário precisou passar por essa transformação, começar a se pronunciar de maneira mais clara, começou a ter que se pronunciar de maneira mais precisa, eliminando palavras desnecessárias, como acontece na lei. Existe um brocado latino que diz que a lei não contém palavras desnecessárias. O juiz precisou aprender a fazer isso, e isso, claro, começa com o Supremo Tribunal Federal. A instalação de núcleos de repercussão geral de recursos repetitivos nos tribunais veio após a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010. A proposta foi apresentada por Bruno Dantas, hoje ministro do TCU, mas na época, conselheiro do CNJ. O CNJ determinou que todos os tribunais do Brasil constituíssem núcleos com servidores efetivos para quê? Para impedir que a alternância, a rotatividade de presidentes alterasse o critério de exame. Reuniões e cursos com servidores que atuam diretamente no processamento do recurso extraordinário e no enquadramento em temas de repercussão geral ajudaram a aprimorar o fluxo dos processos. Na hora que o Supremo fala que vai julgar a questão, ou seja, reconhece a repercussão geral de uma questão, há atividade de sobrestamento de processo, paralisação de processos. Mas a paralisação desses processos precisa ser analisada pela equipe dos tribunais de origem. Então eles analisam, determinam o sobrestamento. Depois que a aplicação, o julgamento da tese aqui no Supremo, a fixação da tese, há a replicação dessa tese em todos os processos sobrestados. Ou seja, o Supremo fixou uma tese, não vamos mandar esses processos para o Supremo, vamos aplicar aqui. Então imagine o ganho de celeridade nisso. O projeto Cestas Inteligentes, com encontros virtuais durante a pandemia, fortaleceu os núcleos de gerenciamento de precedentes para trazer mais racionalidade ao sistema judicial. A publicação Repercussão Geral pela Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo foi mais uma iniciativa para ampliar o volume de material sobre o tema. Alexandre Freire acompanhou cada passo dos avanços e das dificuldades da história da repercussão geral. Ele, o ministro do Supremo, Luiz Fux, e o ministro do TCU, Bruno Dantas, em 2014, lançaram o livro Repercussão Geral da Questão Constitucional.
Na época, avaliaram os 10 anos de prática da repercussão geral. Agora, o foco está na atualização da obra sobre os 15 anos de implementação do Instituto. O que de lá para cá nós experimentamos de inovação? Por quê? Nós tivemos um novo Código de Processo Civil que impacta a sistemática da repercussão geral. Nós tivemos inovações no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos também uma construção jurisprudencial da própria repercussão geral, ou seja, os ministros, examinando o tema, passaram a dar contornos próprios à repercussão geral. Então, tudo isso exige uma reflexão. Um levantamento inédito vai permitir apurar números da repercussão geral. Em abril, o Supremo e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, firmaram parceria para realizar o estudo. Ele vai possibilitar a análise das características dos recursos extraordinários e estimular a produção e divulgação de conhecimento acadêmico-científico e reflexões para o aprimoramento do Poder Judiciário, em especial do STF. A pesquisa está dividida em várias fases. Nessa primeira fase, a gente pretende já ter os primeiros resultados num período de 4 meses. A ideia é que a gente possa, assim, aprimorar a eficácia e eficiência do sistema de justiça, além de fornecer à população indicadores relevantes sobre como esses processos tramitam na mais alta corte do país. E o Supremo lançou o programa Corte Aberta. O nome já diz o que o STF quer: aumentar a transparência prevista na legislação brasileira e na Agenda 2030 da ONU. Uma das frentes é tornar mais acessível para o cidadão os dados sobre o trabalho da mais alta corte do país, na prestação jurisdicional. Entre eles, as informações sobre a repercussão geral. É um programa para o cidadão, promovendo informação relevante e útil para que as pessoas, mesmo quem não tenha uma formação jurídica ou entenda de dados, consiga acessar essas informações e conhecer qual é o perfil de julgamento e atividade da Suprema Corte do Brasil.